Meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindo, bem-vinda a mais essa live. Eu sou Gilson Eichinger, estamos ao vivo aqui pelos nossos canais, trazendo então as primeiras notícias desta manhã de domingo, hoje, dia 29 de novembro de 2020, né? O penúltimo dia do mês e o penúltimo mês que está se encerrando. E hoje, só para a gente lembrar, né? Estamos aí com as eleições de segundo turno, né? As eleições municipais em várias cidades do Brasil afora, né? E a gente está aí então trazendo as primeiras notícias, notícias importantes aqui para nós da esquerda brasileira, para nós da resistência, né? Então já peço aí que você nos ajude divulgando as nossas informações. Caso você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho aí para receber nossas notificações. Também já deixa seu like, seu joinha e a sua opinião política aqui pelos nossos canais, tá certo? Vamos trazendo a nossa primeira informação. Deixa eu só ver se já estamos com o áudio tudo ok, tudo certo, né? Estamos sim, já trazendo então as nossas notícias aqui no Mídia Alternativa, no Politicando e também no canal O Proletário, né? É, Vamos trazendo os destaques de hoje. Hoje nós vamos estar falando então que o Ivan Valente, né, ex-deputado federal, disse que o desempenho do PSOL é uma resposta política contra o bolsonarismo. Também sobre o livro Vaza Jato, né, mostrou a corrupção daqueles que diziam combater a corrupção. Vamos trazer aí uma entrevista com a autora. Mercadante diz que Paulo Guedes está perdido e sem resposta para a crise brasileira. E também vamos estar falando que na agenda ambiental, Biden colocará muita pressão sobre o Brasil, é o que afirma aí o Paulo Henrique Amorim, né? Também vamos destacar aí que Felipe Neto descobre que a mídia corporativa é tucana. Enfim, né, mais um aí a descobrir que essa mídia corporativa sempre trabalhou aos lados dos tucanos, né? Então são esses os destaques que a gente vai estar trazendo para vocês a partir de agora aqui pelos nossos canais da TV Mais. Muito obrigado por você estar conosco, né, participando, interagindo da nossa live. A gente agradece a cada um e a cada uma, né? E vamos então seguindo aqui as nossas notícias, né? Vamos trazer primeiro a nossa primeira informação. Felipe Neto então descobre que a mídia corporativa é tucana. Em seu Twitter, o influenciador disse que alguns veículos de comunicação poderiam até tatuar o logo do partido nesses veículos de comunicação. O influenciador Felipe Neto fez uma postagem em seu Twitter onde aparece estar surpreso com o fato da mídia corporativa ter um viés tucano. Disse ele: é inacreditável como muitos dos grandes veículos de comunicação e muitos jornalistas são tucanos, disse ele. Uma coisa que eu aprendi nessas eleições municipais, sim, levei muito tempo para aprender isso. É inacreditável como muitos dos grandes veículos de comunicação e muitos jornalistas são tucanos. PSDB até o último fio do cabelo. Se pudessem, tatuaria o logo do partido, disse aí Felipe Neto em sua live, né? Deixa eu só dar uma editada aqui no nossa live, né? Que parece que está com o privado, né? Só um pouquinho aqui. Deixa eu já colocar como público para que as pessoas então possam estar acessando aí a nossa live, né? Agora sim, já estamos com modo público aqui no canal Mídia Alternativa. Então, bem-vindo a todos vocês que estão aqui no nosso canal Mídia Alternativa. E como a gente já disse, né? Já falamos aí sobre essa notícia do Felipe Neto, que descobre então que a mídia corporativa é tucana. E muitos jornalistas, diz ele aí, que até o último fio de cabelo é tucano e colocaria uma logo tatuado neles, da logo aí do partido do PSDB, né? Então esse é a nossa primeira notícia que acabamos de falar aí em nosso canal, tá certo? Para você que está chegando aqui no nosso canal Mídia Alternativa, muito obrigado pela presença, né? Vamos seguindo,
trazendo outra informação. Né? Muito obrigado a você que está aqui no canal O Proletário e também no canal Politicando. Joaquim Luz Neto disse bom dia, Gilson, bom dia para você também. Paulina Gomes, bom dia, meu amigo de sempre. Bom dia, Paulina Gomes, seja bem-vindo ao nosso canal, tá certo? Vamos trazendo então outra notícia. Ivan Valente disse que desempenho do PSOL é uma resposta política contra o bolsonarismo e contra Dória, o Bolsodória. O deputado federal Ivan Valente, do PSOL, analisou o rendimento de sua legenda nas eleições municipais de 2020. Para ele, o desempenho foi satisfatório, com destaque para o avanço de Guilherme Boulos e Irondina para o segundo turno na disputa pela prefeitura em São Paulo. Valente disse que o PSOL vem se consolidando ao longo dos anos por uma posição e decisão acertada a favor da democracia. Ele destacou ainda que a diversidade presente entre os próprios integrantes da legenda tornou o grupo mais forte para suportar as derrotas pesadas que sofreu a esquerda brasileira nos últimos anos. Diz ele, acho que o partido tem procurado, desde seu nascimento, se afirmar como um partido programático, ideológico e ético. Acho que esse capital político se desenvolveu ao longo do tempo e também por medidas muito acertadas. Nós fomos oposição ao governo de Lula em muitas coisas e ao governo de Dilma, por exemplo, naquela questão das desonerações fiscais. Mas na hora em que se tentou um golpe de Estado contra a democracia, nós estávamos posicionados para ser o partido que mais combateu o golpe. Nós sofremos uma grande derrota no país e eu diria que da esquerda o PSOL é o partido mais preservado nessa história. E também porque ele diversificou. É o partido da diversidade, seja na luta antirracista, anti-homofóbica, contra o machismo, ele acabou se destacando aí no cenário nacional. Se você pegar os vereadores do Rio, nós temos representantes que foi a Onda Marielle. Em São Paulo se manifestou mais esse fenômeno de luta trans antirracista. Em outros estados nós conseguimos também boas colocações. O desempenho do partido foi bastante satisfatório, que conseguimos também boas colocações. O desempenho do partido foi, então, aumentando também a responsabilidade de a gente pensar um projeto futuro de combate ao bolsonarismo e ao projeto neoliberal. Para o parlamentar, no caso de São Paulo, a vitória parcial do PSOL reflete o êxito do partido no combate ao bolsonarismo e ao governador do estado, João Dória. Em desempenho do PSOL, particularmente em São Paulo, é uma resposta política de caráter nacional contra o bolsonarismo e contra o Dória, o Bolsodória. Além da pandemia que o Bolsonaro está e outras coisas aí contrárias, né, aos interesses brasileiros que Bolsonaro está promovendo no Brasil. Ele sofreu uma derrota eleitoral visível nessas eleições municipais de 2020. Outra notícia, a Vaza Jato mostrou a corrupção daqueles que diziam combater a corrupção, diz Letícia Duarte, autora do livro Vaza Jato, que conta os bastidores por trás da publicação de uma das mais importantes séries de reportagem publicada no Brasil nos últimos anos. Letícia Duarte disse que o trabalho jornalístico do Intercept Brasil, neste caso, evidenciou as práticas corruptas do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, que tanto pregava o discurso contra a corrupção. Para a jornalista, é notório que havia interesse econômico por trás dos agentes da Lava Jato. Quando se endeusa muito uma pessoa, são empoderadas porque acham que estão acima do bem e do mal. Entra essa cruzada de eu estou fazendo uma coisa tão boa que eu posso ganhar alguma recompensa por isso, e acho que a imprensa falhou em não investigar isso. Vale para o caso da Lava Jato, mas vale para qualquer autoridade. Tudo merece ser investigado, todos os rótulos são perigosos, os interesses estão sempre ali. De acordo com a autora, não se pode negar também que a influência aí dos Estados Unidos no processo, que promoveu inclusive a perseguição contra o ex-presidente Lula. Mas para Letícia, o pior aspecto da força-tarefa e que foi revelado pela Lava Jato é observar que o grupo era formado por brasileiros que agiam por conta própria
e por interesses singulares, ou seja, eram brasileiros agindo contra o Brasil. Acho que a gente, historicamente, e com razões, pinta os Estados Unidos como o malvado tentando influenciar na América Latina. E acho que muitas vezes os Estados Unidos fizeram esse papel sim. Mas cada vez mais, no caso da Lava Jato, para mim, o que dói mais é ver brasileiro contra os brasileiros. Operação nascida e comandada por brasileiros com seus próprios interesses em nome dos seus interesses. Não acho que Sérgio Moro estava pensando nos Estados Unidos quando decidiu ser ministro do Bolsonaro ou quando decidiu que tinha que prender o Lula. Tem questões que são tipicamente brasileiras ali. Foi ação de brasileiros em nome de seus próprios interesses ou de convicções do que se imaginava que o Brasil deveria ser. Para mim, isso é muito mais relevante. Uma outra notícia, Mercadante diz que Paulo Guedes está perdido sem resposta para a crise. O ex-ministro Aloysio Mercadante afirmou que o ministro da Economia Paulo Guedes está perdido e sem resposta para a crise financeira que se encontra o Brasil, assim como diversos outros países. Segundo ele, o impacto da pandemia desorganizou os setores produtivos de toda a economia global, com fortes repercussões no Brasil, porque nós vimos uma desindustrialização e o país tem uma dependência muito grande de importação de insumos industriais. Faltam matéria-primas importantes de vários setores da economia. Diante da crise global, o Brasil sofre ainda mais porque viu sua moeda se desvalorizar de forma acentuada, de acordo com o ex-ministro. Mercadante ainda recordou uma fala de Guedes na qual afirmava que seria necessário fazer muita besteira para que o dólar chegasse à cotação de R$ 5. No entanto, no momento do fechamento aí dessas reportagens, a cotação do dólar é de R$ 5,34. O segundo problema fundamental dessa pressão inflacionária é que houve uma mudança de preços relativos, principalmente com a desvalorização do real. Me lembro da manchete de Paulo Guedes dizendo assim: se eu fizer muita bobagem, o dólar vai a R$ 5. E foi a mais de 5. Eles fizeram muita bobagem. O real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo e o Brasil, o país que mais perdeu investimento direto no mundo nesse período. Para Mercadante, Guedes não tem a menor consistência e essa obsessão neoliberal de ortodoxia fiscal é uma tragédia para o Brasil. Ele está completamente perdido, não tem resposta para essa crise, disse Mercadante. E uma última notícia, na agenda ambiental, Biden colocará muita pressão sobre o Brasil, diz Amorim. O ex-embaixador o ex-ministro e embaixador Celso Amorim disse que o próximo governo dos Estados Unidos, sob o comando de Joe Biden, colocará muita pressão sobre o Brasil no que se refere à agenda ambiental. Segundo Amorim, o Brasil precisa responder às pressões apenas cumprindo com soberania o que se propôs a fazer em tratados sobre o clima. Sem dúvida haverá pressão. Os sinais são todas nessa direção. Ele nomeou o John Kerry para ser o que eles chamam lá de CRESC do clima, Segurança Nacional dos Estados Unidos. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente se propôs a fazer soberanamente em Copenhague, na referência do Rio+20, Acordo de Paris, abram a janela. Gente, tem que falar para o pessoal do governo, não é para eles virarem de esquerda e nem progressista. Abram a janela e olhem para o mundo. Não dá para viver fora do mundo, alertou aí essa pessoa, né? Amorim ainda falou que para o Brasil, toda a América Latina, o ideal é conquistar independências perante aos norte-americanos, firmando uma relação com os Estados Unidos semelhante à relação com outros países. A melhor coisa para o Brasil, a melhor coisa para a América Latina é quando os Estados Unidos têm aquela indiferença benigna. E aí, então, a gente pode tratar da nossa integração, das coisas que interessam realmente a América Latina e ter com os Estados Unidos uma relação normal, como a gente tem com a Europa, por exemplo. Pobre América Latina, tão longe de Deus,
tão perto dos Estados Unidos. O que nós queremos é poder ter uma relação normal e não ficar sujeitos a essas iniciativas norte-americanas. Essas as nossas informações que a gente gostaria de estar nesse momento passando para todos vocês. Muito obrigado a você que esteve conosco, que participou, que interagiu aqui das